paz do Senhor Jesus, Ana. Vamos falar mais um pouquinho sobre a lei de Moisés, e entendermos então em que medida nós estamos sujeitos aos preceitos da lei de Moisés, se nós vivemos hoje no tempo e no período da graça após a morte e ressurreição de Jesus. Já o Senhor Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no verso 17, ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim para cumprir. Então, o primeiro indicativo que nós temos é exatamente esse. O Senhor Jesus, ele não veio para deixar o homem livre de se submeter à vontade de Deus, livre para fazer o que bem entendesse. Nós continuamos, mesmo hoje no tempo da graça, nós continuamos sujeitos à vontade de Deus. E ele diz: eu não vim abolir a vontade e a soberania de Deus sobre o homem, mas eu vim cumprir a lei. E ele faz isso muito bem, porque ele simplesmente com a sua própria vida, ele vem dando cumprimento a toda a vontade de Deus expressa na lei. E ele cumpriu integralmente. Bom, mas eu vou deixar aqui então um exemplo para você pensar. Lá em Levítico, é só um exemplo, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, tem o exemplo do holocausto. Então ali você tinha uma representação imperfeita, como a sombra que nós já falamos. Então, o homem que ia levar aquele sacrifício, ele tinha um ritual, onde ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e era como que transferindo a sua culpa do seu pecado para a vida do animal, e aquele animal inocente, ele era imolado, ele era depois queimado, e ele então substituía o pecador com a sua morte sacrificial. Bom, essa era uma representação imperfeita de algo que iria se apresentar como a perfeita vontade de Deus para o homem. Hoje, nós, para recebermos o perdão dos nossos pecados, para oferecermos a Deus os nossos sacrifícios, a nossa oferta, a nossa adoração, nós não mais matamos animais. Nós não mais oferecemos cordeiros. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio e ele já tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e ele levou, inocente, mesmo sendo inocente, ele levou isso para o sacrifício e nos isentou então de nós mesmos morrermos pelo nosso pecado. Bom, Jesus no capítulo 5, no verso 17, ele diz: eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E uma das coisas que ele fez, eu mostrei para você que ele cumpriu, foi o sacrifício pelo pecado do homem. Mas no verso 18 ele tem uma outra informação muito interessante. Ele diz o seguinte: então, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Isso é muito importante, porque isso dá a noção temporal do cumprimento da lei. Então, toda a lei vai ser cumprida. Enquanto existir céu e terra, toda a lei deve ser cumprida. Não vai passar nada da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, na medida que algum preceito da lei se cumprir, então, de modo inverso, nós vamos entender o quê? Que deixa, então, perde o sentido de existir. Se cumpriu, perde o sentido de existir. E prova disso é que hoje nós não sacrificamos mais animais. Por quê? Porque esse preceito da lei se cumpriu em Jesus. Aquilo que se cumpriu em Jesus, nós estamos liberados de fazer. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. Se cumpriu, perde o sentido de existir. Tem até um exemplo que está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 9, onde ele mostra o Senhor Jesus falando, ele está referindo-se a Jesus, e ele diz assim, no verso 9, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sacrifício, o sacrifício segundo a lei, para estabelecer o segundo. Então, há uma substituição. O primeiro sacrifício, ele é removido, ele perde a razão de ser. Por quê? Porque entra no seu lugar um segundo sacrifício, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Pois bem, agora eu vou dar um outro exemplo, vou fazer uma ilustração aqui para ficar mais claro para você em relação àquilo que continua existindo da lei de Moisés. Então a primeira parte é a seguinte: aquilo que se cumpriu perde a razão de ser. Mas nem tudo
se cumpriu, porque algumas coisas o Senhor Jesus ele perpetua com a sua própria mensagem. Imagine uma semente. Uma semente ela tem inúmeras informações que darão origem a uma árvore que crescerá, que produzirá frutos e aquela mesma semente com as mesmas informações. Então veja bem, eu pego uma semente e quando eu planto essa semente e rego essa semente, ela vai deixar de existir na medida em que ela for dando lugar a uma árvore que se estabelecerá, que crescerá com todas as informações da semente, mas agora de um modo muito mais amplo. A mesma coisa é a lei. Eu tenho várias informações na lei. Alguma coisa da lei vai deixar de existir na medida que essa sementinha ela for dando lugar à árvore que virá no seu lugar. Então, as informações da lei, ela permanecem após Jesus? Todas as informações da lei permanecem. Toda a vontade de Deus permanece após Jesus. Mas quando nós observamos a lei, nós vemos, olha, a lei em algumas coisas ela deixou de existir, em outras coisas ela foi afastada, e em outras coisas ela começa a ganhar uma amplitude diferente, maior, mais visível, mais clara, a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos conseguir enxergar bem isso nos versos seguintes, onde Jesus diz o seguinte: você ouviu o que foi dito? Foi dito o seguinte: não matarás, mas eu, porém, vos digo, e ele diz assim, aquele que odiar o seu irmão, aquele que se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. Então, se antes o Senhor Jesus, ele diz assim, se antes a ordem da lei era não matar, agora essa sementinha, essa informação do não matar, ela é ampliada. Por quê? Porque você não deve nem odiar o seu irmão. Porque se você odiar o seu irmão, você já está produzindo o resultado da morte que é proibida por Deus. Então, a sementinha ela dá lugar a uma informação mais ampla, ela dá lugar à árvore. E a mesma coisa ele faz quando ele se refere ao adultério. Ele diz assim, você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Ou seja, não é agora simplesmente o ato do adultério ali na carne, mas o planejamento do adultério. A pessoa que ele simplesmente já olhou, ele já pensou, ele já planejou, ele já desenvolveu a intenção de adulterar. Então, a sementinha da lei, agora ela dá lugar ao ensinamento de Jesus, que é mais amplo. Então, na lei de Moisés, alguma coisa deixa de existir pelo seu cumprimento? Deixa de existir. Exemplo do sacrifício. Outras coisas, elas dão lugar a informações mais amplas, como a sementinha que desaparece e deixa uma árvore no seu lugar, mais visível, as coisas ficam mais claras, e eu tenho agora a informação precisa de Jesus, sobre vários aspectos. O Sermão do Monte, ele traz vários aspectos do ensinamento de Jesus, sobre vingança, sobre ódio, sobre divórcio, e várias informações que o Senhor Jesus ele traz com muita clareza para as nossas vidas. Então, por hoje nós vamos ficar com essa informação. Eu gostaria muito que você guardasse isso. Da lei, alguma coisa, sim, deixa de existir pelo seu cumprimento. Outras informações da lei, porque o Senhor não nos deixa sem lei, elas são transferidas para os ensinamentos de Jesus, que são mais amplos, mas eles são bastante claros, bem diretos e bem objetivos, e nós devemos observá-los e cumpri-los. Espero que possa ajudar. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a lei e nos aspectos da classificação que os adventistas deram sobre as leis civis, cerimoniais, as dietéticas, e vamos um pouquinho mais além. Mas por hoje é só. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima.